amigos, minhas amigas, muito boa noite. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Instagram do Espiritismo 24 Horas, onde nós temos a oportunidade de apaziguar os nossos corações, os nossos espíritos, recebendo amigos muito especiais para conversar conosco sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina dos Espíritos codificada por Kardec. Boa noite, Regina, boa noite a todos que estão aqui, sempre se fazendo presentes, sempre conectando os corações. Hoje nós teremos a nossa querida irmã Ivana, que vai trazer o tema gratidão, uma irmã muito amada, que traz para nós mensagens que acalentam a nossa alma nos tempos mais complicados que atravessamos. Nós gostaríamos de pedir, como sempre, que, se possível e se sentirem confortáveis, compartilhem essa live, enviem para os amigos, para os contatos, interajam conosco, curtam este momento para que a gente aumente a visibilidade do bem, do belo e do amor. E se você está nos assistindo, está nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhando-o com os amigos, de se inscrever em nosso canal e de acionar o sininho das notificações. Para aqueles que ainda não conhecem, o nosso canal no YouTube é o Espiritismo 24 Horas. Antes de nós chamarmos a nossa querida amiga, a nossa querida irmã, Marcela Bento, que nos diz aqui que tomou conhecimento do perfil através da live de domingo da Federação Espírita Paraibana. Um abraço, um beijo no coração de todos que nos acompanharam. Muito obrigado em ter você aqui. Convide mais pessoas para que nós conectemos os nossos espíritos. Eu gostaria de ler uma mensagem inicial. Eu gostaria que essa mensagem inicial fosse a nossa prece. Então, aqueles que estiverem confortáveis, fechem os olhos e prestem bastante atenção no que Emmanuel, na mensagem de número 155 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, vem nos dizer. Livro Fonte Viva, vem nos dizer. Aprendamos a agradecer. Em tudo, dai graças. Paulo, na primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia, a largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares de boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina enriquecem, nos ângulos mais simples de cada hora, o espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concepções do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante ao bem, saibamos agradecer. Nós vamos enviar o convite à nossa querida irmã. Já estamos aqui trabalhando para isso. Muito coraçãozinho, muita participação. Estou com caneta aqui na mão para anotar as perguntas concernentes ao tema. Minha irmã, seja muito bem-vinda. Que alegria ter você aqui. É uma honra, de coração, é uma honra receber você em nossa casa. Gostaria, meus amigos, antes de passar a palavra à querida Ivana, de apresentá-la. Primeiramente, o irmão Jaime Ribeiro, um amigo pessoal, mandou um grande abraço a você e pediu que nós transmitíssemos todos os bons sentimentos. A Ivana, de acordo com ela, é da melhor cidade do mundo, lá de Jataí, Goiás, e é trabalhadora no movimento espírita nesse estado maravilhoso, atual presidente do Instituto Goiano de Estudos Espíritas, o IGESE, e voluntária no Centro Espírita Lar de Jesus e na Irradiação Espírita Cristã,
ambas em Goiânia. Os nossos corações, querida irmã, são seus. Por favor, fique à vontade para nos trazer a gratidão. Uriel, uma alegria, viu, estar aqui com você, estar aqui com todos esses amigos que estão nos acompanhando. A honra é minha, meu irmão, pode ter certeza, porque nós sempre nos sentimos muito honrados quando temos a oportunidade de trazer a mensagem de Jesus, não é? De refletirmos juntos sobre os seus ensinamentos. Então, nós estamos muito felizes. E eu posso te afirmar hoje, mais do que nunca, quando nós combinamos essa live e eu te sugeri o tema gratidão, eu não imaginava o quanto esse tema para mim hoje teria um significado ainda mais especial. Porque eu não sei se eu comentei contigo, mas eu, meu marido, meu filho, nós tivemos Covid. Nós fomos acometidos pela doença e estamos em fase finalzinho de recuperação. Graças a Deus, em casa não precisamos de nenhuma intervenção, né, mais invasiva. Então, olha, mais do que nunca, então, nós temos motivos de gratidão, de expressar a Deus a nossa alegria. E quando você começou falando sobre o assunto e lendo esse texto de Emmanuel, só por aí a gente já poderia refletir, né? Emmanuel nos apresenta aí uma quantidade enorme de itens pelos quais, muitas vezes, nós não paramos para pensar no dia a dia e são motivos de sermos gratos a Deus. Quando nós estamos falando de gratidão, a nossa gratidão ela é direcionada, em primeiro lugar, a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Porque nós que somos espíritas, nós aprendemos logo na primeira questão de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta o que é Deus. E os espíritos nos dizem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então a nossa gratidão ela vai, antes de mais nada, para Deus, que é o nosso Criador, que é o nosso Pai. Mas é claro que nós também estendemos a nossa gratidão a tantas outras pessoas especiais, tanto pessoas que estão encarnadas conosco, pessoas que estão desencarnadas, né? Benfeitores espirituais da humanidade. Então nós temos muitos motivos para agradecer e nós temos que levar essa gratidão para muitas pessoas. E eu gosto muito, Uriel, de um texto, na verdade de um poema, de Amélia Rodrigues, psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco, que é inclusive marca registrada do Divaldo, quando ele vai encerrar suas palestras, ele faz a declamação do poema da gratidão. Então eu trouxe para nós estudarmos juntos hoje justamente o poema da gratidão de Amélia Rodrigues, e nós vamos observar aqui quantos itens, assim como Emmanuel em Fonte Viva, quantos motivos Amélia Rodrigues nos traz aqui para refletirmos da importância da gratidão. Então, ela está no livro, deixa eu ver como é que é o nome do livro aqui mesmo, eu acho que é Sol da Imortalidade, eu já confirmo. É o Sol da Esperança, Sol de Esperança. O livro é o Sol de Esperança. E é a lição 44, Poema da Gratidão. E ela começa dizendo assim: Senhor Jesus, muito obrigada. Percebam que ela direciona a prece dela para Jesus. Por que para Jesus? Nós sabemos pela obra de Amélia Rodrigues que ela tem uma ligação forte com o mestre e ela gosta, ela escreve muito, né, nas suas obras, falando de passagens de Jesus. E isso, na verdade, é um sentimento que todos nós cristãos temos, porque nós temos Jesus como sendo o nosso irmão mais velho. De acordo com os espíritos, Jesus é o tipo mais evoluído que já esteve aqui conosco, o espírito mais evoluído. É o governador espiritual do nosso planeta. Ele conduz o nosso processo evolutivo. Então, a Amélia Rodrigues, se direcionando a Jesus, ela reconhece o carinho que esse irmão tem para conosco. Jesus, que também é filho de Deus, assim como eu, assim como você, assim como todos nós, mas é aquele irmão mais velho, é aquele irmão que foi criado antes, que caminhou todo o seu processo evolutivo, e que está nos acompanhando desde o comecinho, quando nós começamos o nosso processo evolutivo. Então, a Amélia Rodrigues se direciona para Jesus e ela agradece e diz: muito obrigada pelo ar que nos dá. Gente, alguém já parou para agradecer por estar respirando? A gente nem lembra que está respirando. É uma função automática no nosso organismo.
Mas nós estamos aqui, olha, com ar abundante ao nosso redor. Estamos respirando porque temos um corpo que é perfeito, que nos possibilita realizarmos o processo da respiração. Estamos respirando esse ar e a qualidade desse ar vai depender de nós. Ou quando nós preservamos a natureza, nós temos um ar da melhor qualidade. Então nós estamos com a possibilidade de respirarmos sem a ajuda de nenhum tipo de equipamento, de aparelho. Para mim, que tive Covid agora, recentemente, isso é maravilhoso. Porque sempre que a gente ouve falar na doença, o medo que a maioria tem é de ter algum tipo de problema respiratório. Graças a Deus, olha, estamos aqui respirando. Motivo de gratidão. Gratidão pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos. Então ela fala do pão, o alimento do dia a dia. Nós temos o que comer. Nem sempre é o que nós queríamos. É muito comum, muitas vezes, nós acordarmos um determinado dia com vontade de comer alguma coisa diferente. E nem sempre podemos, nem sempre temos condição de comprar. Mas nós temos o alimento para manter a nossa vida, para a manutenção do nosso corpo, o equilíbrio. E quantas vezes nós paramos para agradecer a Deus por este alimento estar à nossa disposição na nossa mesa? Ela fala da roupa que nos veste. E a roupa, ela tem um objetivo de proteção, de aconchego. Então, independente de que tipo de roupa, para nós não importa a etiqueta. A roupa, ela cumpre o seu papel de defesa para conosco, de proteção. Gratidão a Deus porque Ele nos possibilita nos vestirmos. Nos vestirmos com roupas que podem ser simples, mas estão limpas. Estão servindo para as nossas necessidades. E ela agradece pela alegria que possuímos. Será que nós temos alegria para agradecer? Será que nós somos pessoas alegres? Quantos motivos nós temos que Deus nos dá para sermos alegres e felizes? E é muito interessante, Uriel, quando nós refletimos sobre essa questão da felicidade, da alegria, porque muitos de nós, muitas vezes, transferimos a responsabilidade da felicidade para fatores externos, para a aquisição de bens materiais, para o acontecimento ou não de alguma circunstância na vida. E se nós formos parar para pensar, a felicidade, ela é interior. Ela não depende de fatores externos. Eu posso ser feliz mesmo vivendo uma situação de conflito que me cause dor. Por quê? Porque eu compreendo que muitas vezes aquele é um momento necessário para mim, para o meu aprendizado, para o meu processo evolutivo. Então não quer dizer que eu não sofra ou que não sinta dor. Mas eu compreendo numa visão maior, mais ampla, de que na verdade nós temos muitos motivos para sermos felizes. E aí a Amélia Rodrigues agradece justamente pela alegria, por tudo de que nos nutrimos. E aqui, meus irmãos, nós estamos pensando na nutrição num aspecto mais amplo. Nos nutrindo não somente o corpo físico, mas a nutrição da alma, a nutrição do espírito. E nós temos a nosso benefício uma doutrina que é altamente esclarecedora e consoladora, que é o Espiritismo. Então nós temos material farto de nutrição à nossa disposição, de quem quiser ter acesso a ele. E eu digo isso porque às vezes nós ouvimos de alguns companheiros que dizem que o acesso, por exemplo, à literatura espírita, ele é elitizado, não é qualquer pessoa que tem acesso. Hoje nós temos as obras da codificação espírita disponíveis para download gratuito no site das próprias editoras, como a Federação Espírita Brasileira. Hoje nós temos uma quantidade imensa de vídeos, de programas, como esse que nós estamos aqui conversando, que trazem esse esclarecimento para uma pessoa que tenha um pequeno celular conectado na internet. Então, fonte de nutrição nós temos muitas. Basta que nós saibamos escolher essas fontes.
E aí segue a Amélia Rodrigues. Muito obrigada pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Gente, aí é um capítulo à parte, não é? A gratidão pela beleza da paisagem. Gente, quanta coisa linda nós temos neste mundo para o nosso deleite. E mesmo lugares aos quais talvez nós nunca possamos ir pessoalmente, as invenções humanas, a tecnologia, nos possibilita conhecer esses lugares por meio dos vídeos, por meio dos livros. Então, quanta coisa linda esse mundo tem para nos oferecer. Onde nós estamos mesmo? Aqui em Goiânia, por exemplo, em Goiás, essa época do ano, Uriel, é uma época em que o céu é muito azul, muito azul. Nós não temos chuva nesse ano. Então o céu fica sempre muito limpo, muito claro, é muito bonito. Então você olha para o céu, você vê um espetáculo. Você olha para o verde da copa das árvores, e agora é a época dos ipês começarem a florir. E aí você vê naquele cerrado, aquele ipê florido, lindo, contrastando com aquele céu azul. Nós temos espetáculos belíssimos. Cada pôr do sol mais lindo que o outro. Só que nem sempre nós paramos para apreciar. E as noites? Que noites lindas, que noites estreladas, com lua cheia. Então é muita coisa linda que está à nossa disposição para o nosso deleite. Ela agradece pelas aves que voam no céu de anil. E se você tem ave aí perto da sua casa, gente, vamos agradecer. Eu tenho a alegria de morar de frente a uma praça e nós temos aqui vários tipos de aves. Pássaros que ficam cantando. Durante o dia todo você escuta pássaros diferentes. Inclusive araras, que ficam indo e vindo de um parque para o outro. Isso é maravilhoso. Nós podemos ouvir o canto dos pássaros, mesmo estando vivendo na cidade, não é? Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos. Olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza. Olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E aí, então, ao mesmo tempo que ela se lembra da gratidão que nós temos que ter por termos isso da nossa disposição, as belezas da natureza, ela agradece por nós termos a possibilidade de enxergar, a faculdade de ver. Nós sabemos que nem todos os nossos irmãos têm. Muitos vêm num processo de expiação ou de provação com a cegueira. E nós estamos aqui enxergando, vendo tudo isso. Quantas vezes nós já agradecemos a Deus pela nossa visão, pela nossa capacidade de enxergar? E os que perderam a visão? Deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. E ela aqui nos traz a reflexão de que não existe nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade que seja permanente. Permanente é só a vida. Nós somos seres imortais, somos espíritos criados por Deus, destinados à perfeição. Qualquer tipo de dor, de sofrimento, de dificuldade que nós estejamos passando, isso vai passar. Então a cegueira do corpo hoje, ela é temporária. Porque a vida não é só este corpo físico. Este corpo, ele é um instante diante de uma eternidade. Então fica aí, não é? Amélia Rodrigues nos conclamando a orarmos por aqueles que não têm essa possibilidade de enxergar. Mas lembrando que eles, sim, também um dia verão. Nós temos certeza disso e isso é muito gratificante. Obrigada, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigada pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida. A gratidão pela faculdade de ouvir. Nós podemos ouvir.
Nós não temos barreiras, nós podemos ver, nós podemos ouvir. Quanta coisa maravilhosa nos acontece por isso. Porque nós temos essa possibilidade aqui de juntos estarmos por meio de um recurso da tecnologia, vendo-nos, ouvindo-nos, conversando, aprendendo, confraternizando. Porque temos esses sentidos, visão e audição. E ela segue. Também a gratidão por ouvir o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro. Gente, não é uma música? Você ouvir o vento batendo na copa das árvores e ela se balançando, é uma música da natureza para nós. Mas também a possibilidade de ouvirmos as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. Tanta coisa maravilhosa para ouvirmos. E os que perderam a faculdade de escutar? Deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Mais uma vez, nos lembrando de que o sofrimento não é para sempre, que a dificuldade não é para sempre. Obrigada, Senhor, pela minha voz. Cadê? Obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigada, Senhor. Mais uma possibilidade que nós não paramos para agradecer. Na maioria das vezes a gente nem lembra que tem voz, a não ser quando perde, por algum motivo. Fica gripado, fica afônico, fica disfônico, e aí a gente se lembra. E a voz, ela é um espetáculo, é um instrumento que Deus nos deu, que possibilita com que nós possamos nos comunicarmos. Colocarmos para fora aquilo que nós sentimos, que nós pensamos. Então, gratidão pela possibilidade de falar, de cantar, pela possibilidade daqueles que mesmo que não saibam, estão utilizando um dom precioso de Deus, que é a possibilidade da produção da voz. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar, e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem à noite nem de dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde, no teu reino, voltarão a falar. Mais uma vez, lembrando de que tudo passa. Obrigada, Senhor, por estas mãos, que são minhas alavancas de ação do progresso, da redenção. A gratidão pelas mãos, as mãos simbolizando a nossa capacidade de trabalho, de produção, de contribuição para uma vida melhor. Não somente para nós, mas também para toda a humanidade. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas. E eu me lembrei quando eu li isso, né? Essas mãos que curam feridas. E enquanto todos nós estamos aí orientados a permanecermos em casa como forma de contribuirmos para que essa epidemia, essa pandemia, ela não chegue para todos nós ao mesmo tempo, nós temos aí os nossos irmãos profissionais da saúde que estão aí na linha de frente, enfrentando diariamente o risco, o perigo do contágio, justamente para salvar vidas, para fechar feridas por nós. Então, a nossa gratidão especial aos nossos irmãos, todos os profissionais que estão ligados à área da saúde. Aí nós vemos o quanto eles são importantes para todos nós como sociedade. Pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas. As mãos que trabalham o solo, que estão produzindo o nosso alimento.
Enquanto nós estamos todos de quarentena em casa, no campo a vida segue. Os lavradores continuam arando a terra, plantando, colhendo. E esses grãos chegam até as nossas despensas, as nossas cozinhas. E quantas vezes nós paramos para pensar a gratidão que nós temos que ter por esses nossos irmãos que lidam com a terra, que plantam, que colhem, que nos trazem a possibilidade do alimento de qualidade. Gratidão a esses nossos irmãos. A gratidão àqueles que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços, como estrelas sublimes, fulgindo nos meus braços. Ela aqui se recorda das mãos da psicografia, do médium que se entrega, aquele que exerce a mediunidade com Jesus, e que se coloca como um instrumento para ser utilizado e por meio dele, esse nosso amigo medianeiro, trazer para nós as mensagens dos nossos irmãos que já estão na pátria espiritual. E aí nós lembramos a nossa gratidão a Chico Xavier, a nossa gratidão a Divaldo Franco, que foi por meio das suas mãos que nós recebemos esse belo poema de Amélia Rodrigues. A nossa gratidão à nossa querida Dona Ivone Pereira. E tantos outros médiuns que, exercendo a mediunidade com Jesus, se colocaram de forma humilde como instrumentos para que nós pudéssemos receber da espiritualidade amiga essas mensagens de fé, de conforto, de esclarecimento. A nossa gratidão, então, aos nossos irmãos médiuns. Gratidão pelos pés que me levam a marchar, ereta, firme a caminhar. Pés de renúncia que seguem, humildes e nobres, sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação, por crimes praticados noutra encarnação, eu rogo por eles, e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta valorosa vida, poderão bailar, e em transportes sublimes, com os seus braços, também afagar. Sempre Amélia Rodrigues nos mostrando a justiça de Deus atuando. Porque o Espiritismo, ele nos traz o conhecimento, o esclarecimento de que as aflições da vida, elas têm causas ou no presente, que são causas atuais, que foram decorrentes da nossa própria imprevidência nas nossas ações, ou seja, nós plantamos algo e estamos colhendo, mas as causas também podem ter origem no passado, no pretérito, em outras reencarnações. E aí a Amélia Rodrigues fala que depois que tudo isso passar, não é? Todos estaremos aptos para usarmos os nossos braços, os nossos pés, as nossas pernas. E aí ela diz, sei que lá tudo é possível, quando tu fores ofertar, mesmo o que na terra pareça incrível. Obrigada, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou escola de amor, a mansão da glória, o pequenino quartinho, o palácio ou tapera, o tugúrio ou a casa de miséria. Quando nós agradecemos pelo lar, não importa que tipo de lar é esse. Não importa se ele é um lar onde a riqueza material faz morada. Ele é o nosso cantinho de aconchego. É o nosso lar. Obrigada, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Quantos de nós agradecemos o nosso lar? Que não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Então não tem como nós querermos cobrar e exigirmos perfeição das pessoas que estão conosco, nos nossos lares. Mas nós sabemos que nós não estamos por acaso neste lar e nesta família. Se nós estamos juntos aqui, tem um motivo e tem um propósito. E o objetivo maior é nós aprendermos a convivermos com amor. Então, gratidão por isso que Deus nos deu. Mas se eu sequer nenhum lar tiver, ou teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu nada possuir, senão as estradas e as estrelas do céu, como sendo o leito do repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir,
vivendo e chorando sozinha ao léu, sem alguém para me consolar. Direi cantando ainda: obrigada, Senhor, porque te amo e sei que me amas. Veja a confiança. Mesmo se não tivermos nada, nós temos a Deus. E nós não podemos nos esquecer que ao nosso lado, zelando por nós, existem amigos espirituais, o nosso espírito protetor, aqueles do passado que se interessam por nós. Então nós nunca estamos sozinhos, mesmo que pareça estarmos. E ela diz: obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida, jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigada, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigada, Senhor. Amélia Rodrigues. E eu fiquei, Uriel, sabe, pensando nesse poema de Amélia Rodrigues e pensando na quantidade de motivos nós temos diariamente para agradecermos. E se nós fôssemos tentar colocar numa lista, num papel, eu comecei aqui um exercício, e são tantos, 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 né? Mas eu poderia dizer que o primeiro grande motivo de gratidão é pela vida. É por termos vida, por Deus ter nos criado. Ele nos deu a possibilidade de existirmos como espíritos. Então, gratidão ao Pai pela vida. Mas também gratidão a Ele pela oportunidade da reencarnação. Porque estamos vivendo hoje esta vida aqui, como reencarnados. Sabemos que a quantidade de espíritos que estão no mundo espiritual é cerca de 3 vezes maior do que a população de encarnados. E nós estamos tendo essa possibilidade. Então, gratidão por estarmos encarnados aqui neste momento. Que maravilha! Gratidão pela família que Deus nos deu. Vamos repetir, não quer dizer que a família tenha que ser perfeita. É aquela que nós precisamos. Deus nos dá aquilo que nós precisamos para o nosso aprendizado, para o nosso processo de evolução moral. Gratidão a Deus por sermos pessoas inteligentes, termos capacidade de aprender. Como vamos aprendendo no convívio uns com os outros? Então, gratidão a Deus por termos essa oportunidade de aprendermos do aprendizado, desde crianças, não é? Desde quando nascemos, vamos aprendendo sempre mais. Por isso é tão importante nós respeitarmos as pessoas idosas. Elas têm uma vida inteira de experiências e de aprendizados para compartilhar conosco. Eu, particularmente, sou muito grata a Deus pelo Espiritismo na minha vida. Eu não nasci na área espírita, eu me tornei espírita no início da minha vida adulta. E eu sempre brinco e digo que a minha vida ela se divide em antes da doutrina espírita e depois da doutrina espírita. Porque o Espiritismo ele chega para fazer uma diferença enorme na nossa vida. Exatamente porque ele nos traz as explicações para todas as nossas dúvidas, angústias existenciais. Então, gratidão a Deus porque ele nos enviou o Espiritismo, que é o Consolador que Jesus havia nos prometido. Não é? Gratidão a Deus por termos saúde física para irmos atrás daquilo que nós precisamos, para lutarmos pelos nossos sonhos, para lutarmos em benefício de nós, da nossa família, da nossa comunidade. A gratidão pelos desafios que a vida nos oferece e pelas oportunidades também. Porque nós não temos só dificuldades. A nossa vida ela é entremeada com momentos desafiadores e com momentos muito felizes, maravilhosos. A gratidão pelos amigos. E olha, eu posso dizer para vocês, nesses dias em que eu estive aí mais de repouso por conta da Covid, quantos amigos orando por nós, sabe, nos desejando todos os dias as melhores vibrações. A gratidão por termos amigos é algo tão grande que nós não temos como expressar. O quanto é maravilhoso nós termos amigos. Isso é fundamental. Então, gratidão, nós temos inúmeros motivos por tudo que Deus nos dá.
Então, Ariel, é isso. Vamos ver o que os nossos irmãos aí gostariam de falar, né, conosco, talvez até algum depoimento também, não é? Exato, exato. Ô, minha irmã, olha, eu estou hipnotizado, encantado com a beleza das palavras, do sentimento, dos ensinamentos. Muitos dos nossos irmãos aqui, a Eumana colocando que precisava estar ouvindo essas palavras, o Fábio Slack, que está aqui também, nos colocando o quanto que foi diferencial, a Janice Viana também dizendo isso. Nós temos alguns comentários, algumas perguntas. E, por favor, meus amigos, a Vanilda, que está sempre conosco também aqui, colocando maravilha, o momento aqui é o que eu sempre falo, sabe, minha irmã? Não é apenas falar, é nós também participarmos, ouvirmos, questionarmos. O aprendizado é em conjunto, nós trilhamos a estrada em conjunto. Tem algumas perguntas, meus irmãos, e eu vou até citar aqui o querido Everton. Everton, a sua pergunta, nós temos alguns posts, você perguntou sobre sonho. Então, como está um pouquinho fora do que nós estamos falando, nós temos alguns posts aqui, em parceria com a Mocidade Espírita Euridice Veloso, lá de Monte Carmelo, que falam sobre sonhos. É só você ir lá. Agora, eu achei muito interessante, minha irmã, olha só, quando você falou do ar, você estava falando do ar, você começando a falar do ar, aí a Janice Viana virou para nós e falou assim, que ela passou a agradecer o ar depois da Covid. E aí teve uma outra irmã, a Mili Brito 09, o nome de usuário que ela usa aqui, que primeiro que ela fala que ela estava num desânimo danado por causa desse vírus e que a live fez muito bem para ela. E aí ela traz uma frase que eu acho impressionante. A Covid me fez voltar para Jesus. E aí eu não quero, né, trazendo aqui primeiramente, fiquei sabendo do que você passou hoje, quando você nos fala, então graças a Deus que a recuperação está aí plena e a vapor, ficamos muito felizes aqui e estaremos em preces para que tudo continue bem. Mas é interessante o quanto, não apenas a Covid, mas o quanto nós ainda precisamos das tempestades na vida para aprender a agradecer. Porque é só quando nós temos essa atitude ainda um pouco... Porque somos crianças espirituais e todos nós, só quando o brinquedo, né, o carrinho é retirado da criança que ela sente falta do carrinho. Então só quando nós temos essa questão da perda, do poder não ter mais, é que vem a atitude de gratidão. Não é verdade, minha irmã? Infelizmente, né, Auriel? Porque nós normalmente nos lembramos de Deus no momento de aperto, né? Quando nós nos sentimos ameaçados, quando algo acontece que perturba o nosso equilíbrio, aí nós nos lembramos do poder da prece, né, da oração. E nós nos esquecemos que o Espiritismo mesmo nos ensina que a prece, pela prece, nós podemos louvar, pedir e agradecer. E o louvor, né, louvar a Deus, é algo que nós fazemos tão pouco. Quando nós louvamos a Deus, nós nos colocamos na condição de seus filhos, entendendo que Ele é o Pai, Ele é o Criador. Então é o sentimento de gratidão a esse Pai por estarmos aqui. E pedir, isso nós sabemos muito, né? Embora nem sempre, porque nós estamos pensando assim, o que nós podemos pedir a Deus? O que deve ser pedido a Deus, né? E a questão do agradecer, da gratidão. E conforme você disse, muitas vezes nós não nos lembramos de agradecer a Deus quando está tudo bem na nossa vida. E eu penso, Uriel, que essa doença ela veio para chamar a nossa atenção para aquilo que tem realmente valor na nossa vida. Não é? Se nós aproveitarmos esse período para realmente pensarmos o que tem valor e importância na minha vida. Eu tenho certeza que nós vamos sair melhores do que quando nós começamos esse período aí, né, de isolamento social. E isso, minha irmã, eu acho fundamental nós realizarmos essas reflexões, porque nós estamos achando que será um processo... Só vou ler o comentário aqui da irmã... da irmã Aiene Santos, né? A pandemia me fez voltar ao meu lar, família, maior contato com a minha filha, casa, plantas, entrei novamente em contato comigo mesma, coisas perdidas pela rotina excessiva de trabalho. Mas o que eu gostaria de fazer é uma reflexão mais profunda. Nós estamos talvez incorrendo no erro de achar, porque toda tempestade passa, de achar que quando a chuva passar, quando a tempestade passar,
automaticamente, num processo como se fosse uma atualização de firmware, de software do computador, automaticamente nós sairemos melhores. Nós vamos voltar às batalhas melhores. Não é uma questão automática, nós vamos precisar refletir e muito, né? Nós vamos precisar, porque, veja bem, não adianta, quando tudo isso passar, nós retornarmos aos mesmos costumes que tínhamos anteriormente. Então, nós precisamos adotar novos hábitos. E aí é quando você nos coloca, da segunda parte de comentários que eu gostaria, que é quando você nos coloca, você nos trouxe a dor, e é quando você nos coloca da questão de saber, inclusive, agradecer a dor como um processo reparador. Esse momento que estamos passando, um momento de dor, mas saber agradecê-lo como um processo reparador, porque quando a gente tem o sentimento de gratidão, nós muitas vezes confundimos que o sentimento de gratidão é um sentimento de passividade. É falar, porque ficou muito popularizado a palavra, não é, minha irmã? É gratidão, aí a gente para e não faz nada. Não, já estou grato. O sentimento de gratidão é uma aceitação, mas uma aceitação que trabalha. Eu agradeço o que eu estou enfrentando, eu reflito e eu trabalho. Não é verdade, minha irmã? Com certeza, né? E eu estava vendo o comentário de uma companheira nossa aí, a Cláudia, falando, pedindo perdão a Deus por as vezes em que nós fraquejamos, né? E é muito comum. Nós temos momentos em que nós vamos nos sentir mais fragilizados e que nós realmente nós nos colocamos, às vezes, até na posição de vítimas, não é? Mas depois, quando nós refletimos, nós vamos compreender que as coisas não acontecem por acaso. E como você mesmo disse, Uriel, a gratidão ela tem que ser um movimento de ação. Então, a gratidão ela é um sentimento doce para quem sente. Não é? É bom a gente sentir gratidão. Mas se eu sou grata a Deus por tudo isso que Ele me dá, isso também me traz responsabilidades. Então, o que eu posso fazer para contribuir na obra divina? O que eu posso fazer como um ser humano aqui neste momento, reencarnado neste planeta, para contribuir com a criação de Deus? Eu penso que a gente precisa refletir muito isso, sabe? Porque, e também fico imaginando, Uriel, como é que vai ser depois dessa pandemia? Nós não somos mais os mesmos. As coisas não são mais as mesmas. Muitas coisas vão mudar. E nós precisamos mudar. Nós precisamos desenvolver mais em nós o sentimento de empatia. Não é? Você fala do Jaime, sempre que fala do Jaime eu lembro da empatia, né? O Jaime Ribeiro. Mas realmente, nós precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro. Nós precisamos então ser mais empáticos. Nós precisamos ser mais solidários. Nós precisamos ser mais tolerantes. Aprendermos a conviver com os que pensam diferente. São desafios. E agora que nós estamos mais em casa, nós estamos tendo tempo, né, de nos conhecermos melhor, de nos conectarmos conosco mesmo, que nós aproveitemos esse período. Olha, eu confesso para você que o fato de ficar em casa não me causa nenhum sofrimento. Eu não me sinto sozinha. Pois é. Não, a gente não se sente sozinho. Imagine você, né? Você está aí em Minas Gerais, eu estou aqui em Goiás, nós temos nossos amigos aí de várias partes do Brasil e do mundo. E nós estamos juntos. Porque nós estamos no mesmo propósito, no mesmo sentimento. Isso é muito importante. Nós precisamos continuar mantendo esse ambiente, né? Essa necessidade que nós temos de estar juntos em torno de um ideal, em torno de um propósito. E qual que é o nosso ideal? Nós que somos espíritas, por que nós estamos aqui? Não é para sermos melhores quando voltarmos à pátria espiritual, chegarmos lá um pouquinho melhores? E de que forma que nós vamos agir no nosso dia a dia para sermos realmente melhores? Então nós precisamos realmente refletir sobre isso, né? Olha que maravilha, você estava falando e eu estava aqui, até vou confessar, eu estava aqui até me arrepiando, porque eu me recordei, juro para você, eu me recordei quando você falou da mudança de paradigmas, né? Você trouxe isso aí. Eu vou trazer a Luana. Olha que depoimento bonito da Luana. Precisei adoecer de um câncer aos 35 anos para poder aprender a agradecer a vida. Desejo que ninguém passe por isso para aprender a ser grato pela vida. Mas, né, veja bem, do movimento tempestuoso, complicadíssimo, mas que convide a reflexão e a reflexão realizada e a mudança de estrada.
eu me recordei lá do Céu e o Inferno, naquela construção maravilhosa, Céu e Inferno da codificação, né, falando aqui para os amigos, uma das obras da codificação kardeciana, na construção maravilhosa do Código Penal da Vida Futura, naqueles 33 artigos abençoados. E, por favor, se eu errar o número do artigo, me perdoe, mas acredito que é o 16º, quando nos traz a questão do arrependimento, expiação e reparação. Não sei se eu vou estar certo aqui, se eu errei o número, me perdoem. Mas aí, quando nós tratamos essa questão do arrepender-se, achando que é apenas o desculpar-se, e aí trazendo para a situação que nós estamos vivendo, nós ficarmos arrependidos de diversos costumes anteriormente habitados, mas só na questão do desculpar-se, não adotando novas posturas, esquecendo que o arrepender-se está envolvido com aquilo que o Batista falava, arrependei-vos, que é o metanoie, que é você realizar uma nova proposta para a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando, se você, neste momento, teve uma percepção de um arrependimento verdadeiro e que precisa adotar uma nova postura, adote essa nova postura, adote essa nova estrada. Quando o sol raiar, porque o sol está raiando, as nuvens podem estar um pouco densas, mas o sol está acima de todos nós. Quando o céu ficar claro, como o céu de Goiânia, azul novamente, como o céu de Goiânia nessa época do ano, e nós vamos aprender a ouvir o canto dos pássaros, a observar como o companheiro Joaquim, 8823, que está sempre conosco aqui, colocou felicidade na simplicidade, ou a Luana Viana também nos trouxe. Podemos e devemos ser felizes, mas uma felicidade real. Como nos diz a música, é preciso saber viver. E se estamos sendo convidados a reaprender a viver, que assim o façamos. Se o momento agora é de uma prova, é de uma expiação, duríssima, individual e coletivamente, saibamos observar também o que precisamos reparar, para aí sim ressignificar, construindo novas estradas, minha irmã. E aí seremos felizes. É verdade. Por favor. Eu estou lembrando aí do comentário que você fez aí da Luana, né, que passou pelo câncer. Da Luana, sim, sim. Então, eu fico imaginando, quando nós nos deparamos em situações assim na nossa vida, nós temos escolhas, né? Nós podemos fazer como ela fez, que ela ressignificou toda a sua vida em função disso, não é? E com certeza saiu melhor depois da cura do câncer. Ou nós podemos lamentar, nós podemos nos revoltar, não aceitar, que é o que muitas vezes, infelizmente, também nós vemos, né? Então, tudo vai depender de nós, da forma como nós reagimos com aquilo que nos acontece. Eu acho, tem uma obra que eu gosto muito, Uriel, que foi escrita pelo nosso querido Sérgio Lopes, nosso palestrante espírita lá de Pelotas, do Rio Grande do Sul, que é o Código do Monte. Ele fala sobre as virtudes do Sermão da Montanha. E o Sérgio Lopes lá, ele fala sobre a necessidade de nós adquirirmos as virtudes para nos tornarmos pessoas melhores, né? E uma das virtudes que está associada com uma das bem-aventuranças do sermão de Jesus no monte é a virtude da resignação, não é? De nós primeiro sermos humildes, de perceber que nós somos falíveis, mas nos resignarmos com aquilo que a vida muitas vezes nos coloca. Então, quando nós encaramos a dor, o sofrimento de forma resignada, nós conseguimos conviver melhor com aquela situação e nós temos uma facilidade, uma tendência muito maior para superarmos aquele desafio, porque nós encaramos aquilo de forma resignada. E quando nós temos a convicção, a certeza, porque nós espíritas temos fé raciocinada. Não é porque alguém diz pra gente que é assim que nós acreditamos. Nós precisamos entender, compreender o porquê das coisas. Mas quando nós temos a fé que chega num ponto que nós não temos dúvida nenhuma de que Deus existe, que Ele é nosso Pai Criador e que Ele está no comando da nossa vida, então nós não temos medo de mais nada. Porque nós sabemos que tudo que acontecer vem para o nosso bem, para o nosso crescimento. Especialmente quando nós fazemos a nossa parte, é claro. Então, conversando muitas vezes sobre a Covid, às vezes eu sei que tem pessoas que estão apavoradas, que têm muito medo. Porque, infelizmente, as notícias que nos chegam
só contabiliza o número de mortos. Nós não ouvimos notícias falando do número de pessoas que se curaram, que estão se curando. E às vezes ficamos apavorados com medo. Meus irmãos, não tenhamos medo. Façamos a nossa parte, no sentido de nos prevenirmos, lembrando que nós estamos isolados para evitar que todos nós peguemos a doença ao mesmo tempo. Mas em algum momento da nossa vida nós vamos ter contato com esse vírus. Isso é um fato. Então nós não temos que ter medo. Quando nós confiamos e acreditamos que Deus está no comando da nossa vida, nós nos entregamos nas mãos dele. E tudo que nos acontecer é para o nosso bem. É muito mais fácil quando a gente acredita nisso e quando a gente vive assim. Oh, meu Deus. Você estava falando e eu me lembrei. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Rapaz, nós temos um capitão no barco e alguém orientando, e um farol orientando esse capitão, e não tem como falhar. E aí todas as tempestades, elas ficam amainadas, porque nós nos sentimos, com essa percepção, nos sentimos amados pelo Pai. E eu gosto sempre de dizer isso, é uma frase que eu repito, me torna repetitivo, mas preciso. Nós podemos estar um pouco perdidos, um pouco desviados, mas nós não estamos abandonados. Nós não estamos abandonados. Uma companheira perguntou aqui, e a dor? Tem que falar rapidinho, porque infelizmente, querido irmão, nosso tempo está acabando, o Instagram nos corta, mas vou falar rapidinho e passo para você para as últimas reflexões. E a dor? Minha irmã, a dor é um processo reparador. O problema é que nós focamos muito, para mim, numa consequência emocional da dor, que é o sofrimento. Quando nós recebemos a dor sem toda essa questão que a querida Ivana nos trouxe, da resignação, não uma resignação em sentido, a gente às vezes interpreta a resignação como ser passivo, ou então naquele viés, nossa, eu amo a dor, por que não tem mais na minha vida? Como é legal passar pela dor? Não é essa questão, é entender que o processo reparador virá, e quando ele vier, eu entender, peraí, o que isso está querendo me dizer? E aí sim nós passamos, porque nós confundimos dor com sofrimento. O processo emocional do sofrimento, ele pode ser amainado, ou pode inclusive nem bater a nossa porta, se nós passarmos a compreender a dor como um processo educativo e reparador, ainda necessário para a evolução dos nossos espíritos que atravessam provas e expiações. Saibamos perceber que, acima de tudo, há o amor. E que antes do sol raiar, é aquele período em que a noite fica mais densa. Mas não quer dizer que ele deixou de existir. Ele está para raiar. Minha irmã, por favor, as últimas palavras para os corações dos nossos companheiros aqui? Gratidão. Muito obrigada, viu, a todos vocês que estiveram conosco. Obrigada, Uriel, pelo convite, pela oportunidade. Que Jesus, que é o nosso condutor, que está no leme, possa nos ajudar a sermos aí perseverantes na fé. Porque, meus irmãos, o mundo é lindo, a vida é linda. Com todas as dificuldades, a vida vale a pena ser vivida. Então fica aí, né, para nós essa mensagem. Amém. Querida irmã, eu a conhecia pelas redes sociais, pelas palestras que já havia assistido e, logicamente, também pelas notícias que eram chegadas por amigos em comum. E sabíamos o quanto você era especial, mas não imaginávamos o quanto você era especial. Muito, mas muito obrigado por esse coração mega solidário, mega iluminado. Eu espero que seja o primeiro de muitos encontros, que nós tenhamos outros momentos aqui no Espiritismo 24 horas, e quem sabe, realizamos um sonho aí, e um dia podemos abraçá-la ao vivo. A todos que nos acompanharam, muita paz, muita luz, e para terminarmos aqui, um espírito amigo já nos diz, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a vida é difícil, eu o sei, ela se compõe de mil nadas, que são como picadas de alfinetes que acabam por ferir, porém, as bênçãos e as consolações são muito maiores. Saibamos concentrar os nossos olhares e temos muito mais motivos para agradecer do que para revoltar. Jesus nos abençoe, o Pai nos ilumine e continuemos no caminho do bem e do amor. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.